Bom, entrando diretamente no tema, a primeira parte eu vou falar sobre os contatados, sobre o General Showa, sobre o Robert Salas, sobre o Bob Lazar, e depois o Fernando entra com a parte teosófica. Faço questão de agradecer o pessoal dos estudos das terças-feiras, muito obrigado. Então vamos iniciar. Conversando com o Fernando, há uma discussão saudável, é claro, porque a teosofia, vamos dizer assim, ou os ensinamentos teosóficos, não deixam mais explícitos a questão dos extraterrestres, mas deixam explícitos. Não é? Se nós olharmos Cosmogênesis, o primeiro volume da Doutrina Secreta, nós vamos ver um Mahatma falando que uma das luas de Marte não tem direito. E nós sabemos hoje pelos estudos, embora não muito divulgados, que Phobos é artificial. Então isso já dá um sinal importante da inteligência extraterrestre. Independente de inteligência extraterrestre vir de veículo, vamos dizer assim, veículos espaciais para cá, ou não, tudo que vem de fora é extraterrestre. Então, a coisa mais clara são duas partes, assim, tanto do livro da Madame Blavatsky, a Doutrina Secreta, bem como o livro Luz no Santuário, do Sr. Geoffrey Hodgson, que foi um dos maiores clarividentes da história teosófica, e muito colaborou, graças a Deus, esse livro, Luz no Santuário, foi editado. Assim sendo, eu me perdi aqui, me desculpem. Eu estava falando sobre a questão. Então, por exemplo, em Cosmogênesis, é muito claro a questão dos senhores de Vênus. E também no terceiro volume da Doutrina Secreta, em português, de editora Pensamento, Antropogênesis, que trata do desenvolvimento das raças e das subraças. Então, cita lá que há 18 milhões de anos, como vocês sabem, os senhores das chamas, ou os senhores de Vênus, vieram para a Terra para estimular, vamos dizer assim, não é? O desenvolvimento mental dos seres humanos. E ali foi constituído o que nós conhecemos como grande fraternidade universal. Então, está muito claro a questão extraterrestre. Outro aspecto importante, para eu não perder esse detalhe, se trata do livro Luz no Santuário, do Geoffrey Hodgson. O Geoffrey Hodgson, como vocês conhecem, não preciso citar, ele, num determinado momento, vai visitar o Mahatma Morya, o ashram do Mahatma Morya. E lá, como está muito bem claro, ele encontra o Mahatma Morya mexendo no equipamento. Imagina que isso aqui foi na década de 60, não é? Trabalhando no equipamento, que ele fala que viu um visor eletrificado com um monte de dados e tal. Então, óbvio, ali nós vemos uma tecnologia que nós poderíamos chamar de até de um computador. Está lá, não sou eu que estou inventando, do mestre Morya. Da mesma forma, o Charles Webster Leadbeater, como nós sempre falamos, no livro que hoje tem outro título, O Homem de Onde Veio, Como Veio, Para Onde Vai, numa visão clarividente do futuro, ele fala que os seres humanos no futuro iam receber o jornal diário através de umas caixas dentro das suas casas. Isso ele estava se referindo, obviamente, à internet. E tem outra passagem, no Luz do Santuário, em que, numa das comunicações do Geoffrey Hodgson, com um dos Mahatmas, provavelmente Polidorus Insurenus, ele fala sobre a questão extraterrestre. E o mestre Polidorus Insurenus fala: Geoffrey, não se ocupe dessa questão de momento. E fica muito claro, apesar de aparentemente subliminar, embora isso é século
XX, início do século XX, metade do século XX, não poderia ficar mais assim muito explícito tudo isso. Eu penso que os nossos ensinamentos, que eu digo, os ensinamentos da sociedade teosófica, eles vão progredindo, não é? A partir das bases importantes e vão se adaptando no próprio progresso da civilização humana. Tem muito o que aprender nos ensinamentos teosóficos. Mas você quer sentar? Não, fica à vontade. Obrigado. Nos ensinamentos teosóficos, particularmente Mahatma Letters, que tem detalhes importantíssimos. Então, entrando diretamente no assunto, eu gostaria de mencionar o general Uchoa. O general Uchoa, como muitos sabem, é só entrar na internet, ver a história dele. Imaginem que ele, eu só estou repetindo o que vocês já sabem, professor, né, de mecânica racional, né, da Academia de Agulhas Negras e também da Escola Superior de Guerra. E era na era do período militar, do governo militar. O general Uchoa começou a entrar em contato com os extraterrestres e fez um trabalho formidável. Imagine que ele era um general do Exército ativa e tendo contato com um extraterrestre. Então, foi aberto aí. Inclusive, há testemunhos. Eu não gostaria de falar aqui no ar, porque eu não conversei com o seu amigo. Se está no ar, fica desagradável. Que o próprio general Uchoa recebeu no seu gabinete em Brasília o mestre Moria. E todos os trabalhos, isso está documentado, e todos os trabalhos do general Uchoa em Alexânia, na fazenda Alexânia, na década de 70, início da década de 70, quando ele ia entrar em contato com os extraterrestres, primeiro ele fazia uma meditação com a turma dele, voltada para a grande fraternidade branca. E o protetor dele, até o filho dele relata, era o Mahatma Moria. Então, as pessoas, eu penso assim, quando nós colocamos atenção, e eu não sou o dono da verdade, eu gostaria de deixar claro aqui, que o que eu estou falando, por favor, vocês não precisam, por favor, nem achem que devam entender isso como a palavra final. Todos têm direito, eu acho que a razão é o que impera, de discordar e de não aceitar nada de chofre. Eu acho que isso é muito importante para a liberdade de pensamento. Então, nesse período, quando o general Uchoa fazia esses trabalhos associados aos UFOs, sempre ele invocava a presença do Mahatma Moria. E ele tem vários livros, como vocês sabem também, inclusive no contato extraterrestre, os próprios extraterrestres falavam do trabalho do Mahatma Moria e do Mahatma Kutume, que são os padrinhos aqui da Sociedade Teosófica. Todo um trabalho para o retorno do Cristo. Agora, o que vai ser o retorno do Cristo, eu não sei. Não é? Nós pensamos que seria uma forma coletiva, porque hoje é tudo grupal, o despertar dos nossos eus superiores, ou Cristo interno, não importa. Nesse trabalho importante do general Uchoa, ele escreveu um livro chamado... Vocês entram na internet e vê os relatos dele, é muito fácil. Eu até falei com ele pelo telefone, claro, quando ele estava vivo, isso na década de 70, e encarnado, aliás, corporificado, e ele elogiou muito a Sociedade Teosófica. Ele tinha muito apreço à Sociedade Teosófica. Um dos livros do general Uchoa é Mergulho no Hiperespaço. E aí nós estamos dando assim um start no objetivo dessa primeira parte, porque depois entra o mestre Fernando e vai desenvolver o trabalho dele. Vamos colocar assim, o hiperespaço que o general Uchoa se refere é justamente o que teosofia... Eu vou falar bem o termo teosófico, porque eu estou em casa, então eu posso soltar termo teosófico à vontade. O que nós chamamos de plano etérico. Não é? Então, nós temos o nosso corpo etérico. Portanto, são civilizações avançadas que conseguem pegar até dobras espaciais, e ele notava que os UFOs simplesmente sumiam, porque entravam no plano etérico. Ora, o plano etérico... Obrigado. O plano etérico é a parte mais sutil do que nós chamamos plano físico. Então, o plano etérico está presente
não só no nosso planeta Terra, como vocês sabem, mas em todo o universo, em todo o sistema solar e os outros sistemas solares, enfim. Então, os meios, vamos dizer assim, de deslocamento desses UFOs, desses objetos voadores não identificados, através do planetérica, por isso que eles desaparecem. E quando eles aparecem, fica aquele brilho que vocês também já sabem, é fácil o eletromagnetismo emitido por eles, e ao tocar, vamos dizer assim, com a atmosfera terrestre, dá o fenômeno da ionização. Então, por isso que nós vemos aquelas várias cores, enfim. Portanto, o planetérico, hoje, nós também poderíamos chamar de plano ou campo morfogenético, que envolve todo o planeta, todo o sistema solar, todo o universo. O Rupert Sheldrake, como vocês sabem muito bem, ele desenvolveu, e o Fernando conheceu pessoalmente o Rupert Sheldrake, ele desenvolveu a teoria, que eu não acho teoria, dos campos morfogenéticos, fundamentado aonde? Nos ensinamentos teosóficos. Não é? Eu não vou explicar as origens dos campos mórficos, morfogenéticos e por aí vai. Então, o que nós chamamos aqui, com licença, nós temos o plano físico, e o plano físico comporta, como vocês sabem, o plano físico denso e o plano físico sutil, que é justamente o plano, como vocês também sabem, o plano etérico, ou morfogenético. Aí já entramos em outras coordenadas. Quarta dimensão. Então, nós conhecemos como plano astral. Aí vamos para outras coordenadas. Plano mental. Poderíamos colocar aqui o plano búdico, o ático, monádico e divino, mas o que nos interessa é aqui. Em Princeton, Edgar Mitchell, o astronauta Edgar Mitchell, quando ele teve a expansão de consciência, quando foi à Lua, ele não se preocupou muito com a questão do fenômeno UFO, mas sim com a expansão de consciência que ele teve. Quer dizer, produto que nós chamamos aqui de Atma Buddhi Manas, que ele tocou aquilo lá. Ele criou o Instituto de Ciências Noéticas, que está até hoje em muita atividade nos Estados Unidos. A partir de lá foi criado em Princeton, justamente, como é que eu poderia dizer, os detectores, essa não é a palavra correta, o projeto de consciência global. O projeto de consciência global são uma série de softwares que começam a rastrear o corpo morfogenético do planeta Terra. Isso vamos lá. Então, a cada vez que ocorre algo muito importante na humanidade, ou está para ocorrer algo muito importante na humanidade, estatisticamente, em forma de ovos coloridos com percentuais, né, os sensores de consciência global começam a mapear. Nós pensamos assim, que nós fazemos aqui, na Sociedade Teosófica, as nossas meditações. E nos outros movimentos espiritualistas. Afeta um pouco? Afeta. Mas tem que ter uma coerência muito grande. Coerência em termos de física e coerência em termos de o pensamento focado e o sentimento focado. Já que vocês também sabem que o Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, também analisando o eletromagnetismo, isso é público e notório, do coração, descobriu que o eletromagnetismo do coração é muito mais forte que o eletromagnetismo cerebral. Então, o que vem a endossar as palavras do rei Salomão, que o homem é o que ele pensa em seu coração. Então, portanto, o eletromagnetismo do coração afeta os campos morfogenéticos. O eletromagnetismo do cérebro é importante para a pessoa organizar, vamos dizer assim, toda uma metodologia, toda uma forma de pensar, enfim, mas se não tiver a força do eletromagnetismo do coração, não se muda a realidade. Então, aí nós, em benefício da exposição, podemos concluir que o que tanto se bate
na questão do eu superior, na questão do coração, tem um aporte físico, que é justamente as células do nosso coração são inteligentes e transmitem também partículas subatômicas, não apenas os corpos sutis. Se nós não temos um link no corpo, no plano físico, no corpo físico, o que nós percebemos dos corpos sutis tem que ter uma ponte. Ora, a ponte justamente é o corpo físico. Então, nós também interagimos aqui um com o outro, não apenas através do nosso conjunto áurico, mas o nosso corpo físico, isso é medicina avançada que está sendo colocado nos Estados Unidos, tem uma troca, né, de informações através das partículas subatômicas. E está correto, porque está tudo, vamos dizer assim, interligado. Assim sendo, começando por esse exemplo do general Uchoa, que ele fala dos Mahatmas, que ele fala do mestre Moria, que ele invoca o mestre Moria, que ele vê o mestre Moria. Então aí eu vou dar um salto a Robert Salas. O capitão Robert Salas, reformado pela Força Aérea dos Estados Unidos, amigo meu, Robert Salas, capitão Robert Salas, ele passou por uma experiência que muitos também conhecem, é só digitar Robert Salas. Ele era o comandante de uma região oeste dos Estados Unidos de vários silos atômicos, não é? Onde se disparavam os Minutemen, não é? Os mísseis intercontinentais. Aí, em cada região do comando dele, os soldados começaram a comunicar para ele que estavam vendo objetos voadores não identificados. E aquilo começou a propagar para tudo quanto era canto e ele estava rechaçando. Até que na própria base dele, os objetos voadores não identificados apareceram também. O que os UFOs fizeram? Inclusive, o Robert Salas tem várias entrevistas e cita claramente essa experiência importante. Desligaram todos os silos, desligaram todos os silos, sem flash de luz, sem nada. Desligaram, para provar que eles poderiam interferir, não é, em armamento nuclear. E os americanos e o capitão Robert Salas demoraram 1 dia e meio para religar todos os silos. Então, qual é a relação de extraterrestre com Mahatma? Por isso que eu quis dar o exemplo da questão do general Uchoa. Na minha forma de interpretar, repito, na minha forma de interpretar, estão de mãos dadas. Não significa necessariamente que os extraterrestres resolverão os problemas dos sistemas sociais da humanidade. Isso fica com a humanidade. Mas eles inspiram, tanto como os Mahatmas, as pessoas que estão muito, vamos dizer assim, voltadas e interessadas no desenvolvimento dos sistemas sociais. Outro grande autor, teosofista, da Sociedade Teosófica da Inglaterra, e particularmente um astrólogo muito famoso, Danny Rudyard. O Danny Rudyard, para quem puder ler, ele, num livro importante dele, Preparações Ocultas para uma Nova Era, outro autor teosófico, não é? Ele fala da questão dos UFOs. Isso nós falamos sempre. E que ele vê que a questão, um autor teosófico, de muita autoridade no meio teosófico, já descorporificou. Ele fala que os UFOs também atuam no sentido de mudar, vamos dizer assim, os elementos da tabela de Mendeleev. Ora, tem coerência, porque se nós estamos na quinta subraça, da quinta raça raiz para a sexta subraça, depois vai para a sétima subraça, depois pula para a sexta raça raiz, tudo isso, se nós observarmos rondas e cadeias, quando chegarmos na sétima subraça da sétima raça raiz, o que conclui um período mundial, o planeta, a próxima fase do planeta Terra, a parte mais densa, como vocês sabem, será etérica. Será etérica, da mesma forma que na fase anterior. Então, obviamente, existe esse trabalho. Ora, por falar em elementos da tabela periódica de Mendeleev, que hoje aumentou muito, o Bob Lazar, que trabalhou vários anos na área 51, ele trabalhou diretamente com a engenharia reversa. Isso é fato. Não é? E ele descobriu que os propulsores de uma nave que caiu em Roswell, não é? Famoso Roswell, eram, vamos dizer assim, formados, se é que seria o termo correto, por
outros elementos completamente fora da tabela de Mendeleev. E ele chamou de Unipentium. Elemento 115. Unipentium. E os russos deram o nome de Moscovis, porque, em função de espionagem, essas coisas, os russos também souberam disso. Não é? Ora, o Bob Lazar trabalhou profundamente na questão da engenharia reversa. Isso também é fato. Ele foi, depois de 30 anos, ele retorna. No dia seguinte, à apresentação da conferência dele em Las Vegas, o FBI vai na casa dele tentando incriminá-lo, que ele havia roubado coisas da área 51, o que é uma mentira. Então, nós começamos a ver um Robert Salas, que é um budista, que é uma pessoa progressista, é uma pessoa que está voltado para o bem da humanidade. Notem o Robert Salas, por exemplo, num trabalho importante sobre as múmias de Nazca. Né? Está na internet, eu recebi toda a documentação, tem as fotos, tem tudo, enfim. São greys. As múmias de Nazca são greys. Né? Está lá na internet, algo oficial, não é nada de especulação, é algo científico. Assim sendo, o Bob Lazar trabalhou muito na questão da engenharia reversa. E o pessoal associa que isso ocorre na área 51. Não, ocorre na área S4, que é um subsistema da área 51. Na área 51 não tem nada. Tem desenvolvimento de aviões, desenvolvimento tecnológicos. Na área S4, da área 51, e tem uma montanha, entre aspas, artificial, tem fotos, tem tudo, lá que se desenvolve uma série de coisas. Os extraterrestres que caíram em Roswell, os greys, eles dois foram presos praticamente, e outros assassinados, né? A tiros, obviamente. E aí começa a campanha da conspiração, porque a partir do momento do contato com os greys e da engenharia reversa, do projeto Majestic 12, que envolveu presidente dos Estados Unidos, enfim, uma série de coisas, reza a lenda, que é uma distorção isso daí, que o presidente dos Estados Unidos entrou em contato com os greys, e, ao mesmo tempo, foi feita, como é que eu poderia dizer, uma proposta que os Estados Unidos deixaria que os greys fizessem experiências de abduções nos seres humanos e nos animais. E isso é uma mentira. Porque, primeiro, se nós olharmos a mídia, eu não vou falar que o verdadeiro terrorismo não exista, mas tem o terrorismo fabricado por mera questão do poder financeiro. Eu não estou contra o dinheiro, estou falando o poder financeiro sendo utilizado erroneamente. É o poder financeiro que elege presidentes. É o poder, e as pessoas acham que são não, elas são influenciadas pelo poder financeiro. Eu estou dando um subsistema na palestra que seria muito emocionante entrar, mas eu não vou entrar, senão eu saio do foco da palestra. Então, nós temos hoje, nesse poder financeiro completamente desorganizado, uma geopolítica completamente confusa e que faz parte da transição da humanidade. Nós estamos na Kali Yuga, uma era difícil, mas com muitas oportunidades de se crescer na crise. Isso parece um clichê, mas não é, quer no sentido econômico, com criatividade e outras coisas. Então, o que fizeram? Inventaram essa história, quando na realidade a história foi outra. Na realidade, os greys queriam evitar justamente uma questão nuclear. E aí viraliza-se, joga-se na internet, eles fazem assim, joga-se na internet e as pessoas pegam isso como verdade e vão disparando as coisas. Eu sei que muita gente do YouTube vai me xingar. Não tem problema, faz parte da crítica da turma. Afinal de contas, eu acabei de falar que eu não sou o dono da verdade. E aí as pessoas entram nessa, alguns conscientes, outros não, começam a propagar isso, são extremamente monetizados, a maioria não sabe. Então, voltando agora a essa parte que eu falei do terrorismo. Então, nós temos o terrorismo, nós temos o comunismo, não que eu não sou esquerda nem direita, eu sou suprapartidário, como inimigos. Aí vão arrumando agora
os extraterrestres como inimigos. É uma coisa absurda. O próprio Edgar Mitchell, em entrevistas, falou: se eles quisessem acabar com a nossa civilização, nós não estaríamos aqui já há muito tempo. Agora, existem de fato, e esse é o paralelo que eu gostaria de fazer com a teosofia, com os ensinamentos teosóficos. Hoje, existem muitas crianças abduzidas e seres humanos abduzidos. Então, abduzidos é uma coisa, contatado é outra coisa. Nem todo contatado é abduzido, e nem todo abduzido é contatado. Isso me remete à minha grande amiga Gilda Moura, uma psicóloga que deu várias aulas no MIT e tem muita experiência sobre isso. Então, no caso, imagine assim, crianças na China, crianças na Rússia, crianças nos Estados Unidos, isso está pipocando em vários lugares, sendo abduzidos. Mas as abduções negativas são feitas pelo próprio ser humano através de engenharia reversa. Assim sendo, essas abduções, elas servem para empurrar, dar um salto evolutivo na humanidade. Porque essas crianças, esses seres humanos que foram abduzidos, no caso, eles têm um pulo de consciência e eles começam a agregar. Eles desenvolvem uma série de poderes, mas a marca principal é justamente uma preocupação muito grande com o coletivo, com a sociedade, com a parte global. Como dizia Alice Bailey, não é? Alice Bailey falava, hoje não é a interdependência, hoje o movimento é em grupo, não é? Em grupo, é grupo. Portanto, aí vocês vão perguntar, poderiam me arguir, mas isso não é uma invasão no livre-arbítrio da pessoa? Eu vou dar a minha resposta. Quando uma pessoa tem consciência interpessoal, quer melhorar o meio que ela vive, quer melhorar a sociedade, mesmo que ela não esteja em contato com a sociedade teosófica, ou com o espiritismo, do qual respeito muito o espiritismo kardecista, ou com a maçonaria, ou com outros movimentos, não importa quais sejam os mesmos, ou esses movimentos, quando essa pessoa ela quer melhorar o meio, um empresário, por exemplo, através de uma empresa organicista, quer melhorar o meio, quer dar qualidade de vida, no caso, para os seus funcionários, qualidade de ser. Obviamente, isso interessa a empresa, mas ele capacita o ser humano fora da empresa para ter uma vida digna e, ao mesmo tempo, com cursos que esses indivíduos que fazem parte das empresas, isso pode agregar muito, justamente, esses funcionários, que nós chamamos de empresas organicistas. Então, vamos imaginar pessoas extremamente preocupadas com o meio ambiente, extremamente preocupadas com os direitos humanos, ativistas com a cabeça no lugar, com discernimento, e que sofrem mesmo, isso é óbvio, tem pessoas que sofrem profundamente com o que ocorre na humanidade. Não é algo de catarse, sofrem profundamente com o que ocorre na humanidade. Ora, essas pessoas, eu vou fazer um paralelo com o que nós aprendemos em teosofia. Essas pessoas chamam a atenção dos superiores desconhecidos, chamam a atenção dos Mahatmas, chamam a atenção. Mas será que essas pessoas já tomaram contato com esse tipo de informação em outras vidas? Pode ser que sim, pode ser que elas optaram de não tomar esse contato nessa atual vida, mas elas chamam a atenção. E se vocês notarem, me desculpa tratar-os assim, vocês, os senhores, enfim, notarem, todas as pessoas que começam a empreender um trabalho de elevação social, até política, vamos dizer assim, o que ocorre com elas? Elas começam a passar por desafios difíceis, de tudo quanto é lado. Ora, o que nos lembra? Aprendemos na sociedade teosófica que quando o indivíduo começa, vamos dizer assim, a fazer aquela ponte
estimular a ponte Antakarana com o seu Atma Buddhimanas, ele começa a chamar a atenção. Então, por uma série de caminhos, ele pode adentrar a senda, não é? Do discipulado, sem ele saber. Às vezes, a pessoa não está vinculada propriamente, formalmente à sociedade teosófica, mas vamos dizer que os ensinamentos teosóficos tocam o coração da pessoa. Aí o que ocorre? A pessoa começa a se modificar, querer se modificar, querer transformar a sua vida, querer transformar o meio em que vive, ele vai chamar atenção. Então ele já começa a via crucis. Não é? Ele pode chamar atenção, ele pode se tornar um discípulo ou entrar no caminho probacionário, e que teosoficamente se afirma, eu acredito muito no que a Clara Code escreveu, eu esqueci o nome do livro, um livro excepcional, que 7 vidas, e a gente sempre fala em lives, 7 vidas são resgatadas em uma só, quer dizer, o karma distribuído para 7 vidas futuras, tanto não é só o negativo, é o positivo, né? Em uma só é resgatado. Então, realmente, esse é a parte do caminho probacionário, em que começam a haver desafios, começam a haver uma série de problemas, não que os problemas que ocorrem no exterior, com outras pessoas pelas quais ele conhece, sejam produto da entrada no caminho probacionário. Eu penso assim. Porém, a relação que ele vai ter com esses fatos será muito mais profunda do que quem não está no caminho probacionário. E aí começam os desafios, as provas do discipulado, sem ele pedir. Uns pedem, depois ficam com a cabeça grande, não? Porque vem mesmo. É uma esteira de Ford, a única coisa, teorizando aqui, não sou discípulo, não sou nada, mas imagino que seja isso, uma esteira de Ford, que não para mais. É desafio para todo lado. A vida da pessoa vira de perna para o ar, ou pega a parte financeira, é sistêmico. Vai justamente em pontos em que ele vai ser desenvolvido para se preparar, para se fortalecer, para assumir, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu quero entrar em contato com os Mahatmas, mas nem sabe geograficamente onde fica determinado país, nem sabe o que é uma consciência interpessoal, o eletromagnetismo do coração, para nós vermos que tudo que o ocultismo, a teosofia, enfim, outros movimentos falam a questão do coração, é importantíssimo. Não tem esse germe, né, do coração, da caridade, do verdadeiro amor, do amor incondicional. E não tendo isso, não tem como entrar. Quando entra, a pessoa se rebela e fala, o que eu fiz? Eu estava no caminho de coração e estou apanhando de coração. Né? Enfim, ora, muitos vão por esse caminho conscientemente. Outros são eleitos sem saberem. E eles vão passar justamente por essas fases de testes. Mas os testes não vêm de fora, são deles mesmos, que vão aflorando numa, como é que eu poderia dizer, numa velocidade impressionante. Numa velocidade impressionante. Ora, na esteira desse pensamento, o mecanismo que está por detrás faz com que essas pessoas fiquem muito sensíveis. São pessoas com pensamento rápido, hiperativas, e começam, ao que eu sempre falo em todas as palestras, a psicossomatizar. Não é? Isso não é, como é que chama, como é que eu poderia falar? Sintoma de fraqueza. Nós vemos um surto de depressão no mundo hoje muito grande, que deve ter os devidos tratamentos, mas não significa que a pessoa que tem depressão seja fraca. Muito pelo contrário, é uma pessoa extremamente sensível, e todo mundo que entra por esse caminho entra num cheque de crise existencial, ansiedade sagrada. De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Por mais que ele leia nos livros, fala, que bacana, o discípulo vai perguntar para si mesmo, de onde ele veio, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou? Até aí é um frisson grande. Mas, quando chegam justamente os verdadeiros testes,
que a pessoa internaliza, uma coisa é nós em benefício da exposição, pegarmos informação, outra coisa é internalizar. Aí a pessoa vai sentir esse desenvolvimento importante e difícil, que só mãos estendidas e a verdadeira fraternidade de irmãos, de amigos, não importa o termo, adjetivações, para soerguer e apoiar aquele irmão, aquela irmã que está passando por aquele caminho. Então, depois, ele passa de discípulo em prova, ele se torna discípulo aceito. Depois de discípulo aceito, ele se torna filho do mestre, ou seja, uma ligação muito forte, que esses detalhes eu não vou entrar, porque aí é com o Fernando. Eu só estou fazendo um paralelo. Qual é a relação com os contatados, que é o foco aqui? Toda pessoa que está nesse caminho, a Kundalini da mesma aumenta a sua frequência vibratória. Haja visto que um grande físico, Itzhak Bentov, muito estudado pela CIA, desenvolveu num livro excepcional que eu deixo aqui, o nome, A Espreita do Pêndulo Cósmico, e que ele se baseia de ponta a ponta em teosofia. E lá ele fala da síndrome físico-Kundalini, já que existe vamos dizer assim, um ufanismo para desenvolver Kundalini, nem sabe o que é isso. Não é? Então, a pessoa que entra no caminho começa a ter essa Kundalini, vamos dizer assim, numa frequência vibratória mais forte. Eu já colocaria, não como antigamente, despertar Kundalini. Eu colocaria de outra forma. A Kundalini está desperta. Vamos pensar que ela aumenta a sua frequência vibratória. Como ela aumenta a sua frequência vibratória, ela atua nos chakras do corpo etérico, do corpo astral, do corpo mental, nas glândulas, dos plexos do nosso corpo físico, e aí vem toda uma turbulência de psicossomatizações que conhecemos como crises do despertar, que faz parte do caminho do discipulado. O que tem a ver os contatados? Se dá igual. Todo contatado, ele é rastreado por ancestralidade. Da mesma forma que o futuro discípulo é rastreado por ancestralidade. Ou seja, todo o nosso passado, toda a nossa questão do nosso DNA, que contém tantas informações, e voltando ao plano etérico aqui, ou os campos morfogenéticos, também hoje falam que o DNA é passível de mudanças e de ser influenciado pelos campos morfogenéticos, inclusive entre nós. Se nós ficarmos muito juntos durante muito tempo com o mesmo ideal, nós mudamos o DNA, absorvemos outras qualidades no DNA, importantíssimas, não apenas aquilo que nós trazemos geneticamente, mas também adquirimos outras tantas. Isso tem a ver com a visão do Rupert Sheldrake, que teve aula com o Fernando. Enfim, continuando, o nosso DNA ele é uma extensão, vamos dizer assim, do nosso corpo causal. Então, tem os desafios, tem uma série de coisas. Imagine que eu sempre falo em todas as palestras, 1,5 metro, 2 metros, que é do DNA, está em cada célula. São fitas de informação em cada célula. E toda célula nossa é inteligente. Vejam a complexidade importante e o milagre que é o nosso corpo físico, produto de desenvolvimento de hierarquias criadoras, de aeons, enfim. O que ocorre? Ora, quando o pessoal que está no caminho do discipulado, ele pode desenvolver não só vir à tona suas características desafiadoras, que a cada dia que passa, ele vai tomando mais consciência daquilo que é desafiador dentro de si, daquilo que ele tem que trabalhar. E é difícil trabalhar nos desafios internos. Eu falo nós aqui, mais uma vez, em benefício da exposição. Se as pessoas têm uma tendência, uma determinada atitude, comportamento, para mudar o comportamento é difícil. O que importa é que ela não deve se culpar. Se ela estiver honesta na sua proposta, vamos falar de uma outra forma, Deus enxerga o esforço dela. Os santos seres, enxergam o esforço dela. Assim sendo, faz parte desse desenvolvimento importante que não apenas
esses aspectos desafiadores que estão lá no subterrâneo do seu próprio ser começam a brotar, mas também os seus dons. Quantas pessoas que estão nesse caminho, que passam por crises, percebem os seus dons, mas não os assumem, em função da pressão dos aspectos desafiadores que estão dentro deles. Eles se auto-boicotam. E todo um contexto de vida também o conduz a se auto-boicotar. E aí, o discípulo, em provação, se vê com outro paredão que ele tem que superar. Mas ele nunca deve achar que ele é o pior dos piores. Ele está num processo importante e eu tenho certeza que os santos seres têm a grande consciência dos, vamos dizer assim, dos altos e baixos de todos nós. Isso é importante. A misericórdia, a fraternidade, enfim. O mesmo ocorre com o contatado. Os contatados, eles servem no mesmo caminho que nós colocamos aqui, dos discípulos para se tornarem em contato com os mestres, tornarem iniciados. Qual é a ideia? Fazer uma mudança importante na humanidade. Ir capacitando mais a humanidade para uma mudança através das suas linhas individuais. Ou seja, cada um à sua maneira, vai contribuindo nos campos morfogenéticos para uma mudança da humanidade e que agora está mais acelerada, como todos vocês sabem, em função da ressonância Schumann ou da frequência Tesla, está tudo acelerado. Nós estamos vendo tudo o que está ocorrendo no mundo e que nos choca, mas urge, é um chamamento para todos nós, cada um à sua maneira, colaborar para essa modificação. Aí é a Sociedade Teosófica e o trabalho importante que ela faz. Assim sendo, os contatados dá-se o mesmo. Mapeiam toda a ancestralidade deles. Então, quando entram em contato com os contatados são impulsionados da mesma forma que no caminho do discipulado. E todos os contatados e abduzidos passam por crises. Não existem muitas pessoas que estão nesse caminho espiritualista, têm uma expansão de consciência e não vão parar no psiquiatra, vão parar no psicólogo, e ninguém entende o que está ocorrendo. Não é? Hoje, tanto os psicólogos como os psiquiatras têm uma visão que o ser humano é biopsicossocial. Eles analisam pelo biopsicossocial. Então, da mesma forma, o método dos contatados de regressão, colocados no MIT, tem a parte de hipnose e a parte de hipnose que não existe consciente. O começo é igual a todos, mesmo com elaborações diferentes. O meio é igual e o final da experiência é a mesma. Estatisticamente, a gente vê uma frequência acumulada e, obviamente, vê-se que é um contatado. Todo contatado tem uma percepção diferente da humanidade. Incomum, vamos dizer assim. É os 80-20 de Pareto. O contatado ele quer colaborar com a humanidade. Então, por que eles são contatados? Já que eu comecei falando sobre o general Uchoa, no caso, e a relação que ele teve, e tem, com o mestre Moria e os extraterrestres, chego à conclusão óbvia que estão de mãos dadas, que fazem um trabalho unido para dar um novo impulso à humanidade. Então, todo contatado também vai passar pelos mesmos desafios que quem está no caminho discipulado passa. O final é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Nós demos o exemplo do Isaac Bentov, que se baseia completamente em livros teosóficos e desenvolve todo um trabalho, porque ele foi físico, é físico nos planos internos, do Sr. Geoffrey Hodgson, que vale a pena ler A Luz no Santuário. Nós demos um outro exemplo sobre Robert Salas, sobre Bob Lazar, e começamos com o general Moacir Uchoa. Se nós olharmos na perspectiva não só teosófica, se nós pegarmos os livros do Leadbeater, Os Mestres e a Senda, que ele não poderia abrir totalmente o cronograma
o organograma da hierarquia planetária. Se nós observarmos outros livros da Annie Besant, Blavatsky era mais reservada com quanto a isso. Se nós olharmos os livros da Alice Bailey, vamos ver que tem uma hierarquia planetária, uma hierarquia solar. Cada sistema estelar onde existe vida consciente tem uma hierarquia estelar, como cada planeta onde existe a vida inteligente tem uma hierarquia planetária. E lá ela aponta alguns caminhos, os caminhos para Pleiades, os caminhos para Sírios. Isso é Bailey. Robert Temple, no livro O Mistério de Sírios, em sua, desculpe eu sentar aqui, com licença, primeira edição, ele aprofundou esse tema quando ele descobriu os Dogons, que viu que os Dogons, África, identificaram, colocaram em seus ideogramas que Sírios era uma estrela binária, Sírios A e Sírios B. A civilização avançada de Sírios está em Sírios B, é um sistema binário, não estrela binária, me desculpa. Está em Sírios B. Ora, a própria Bailey fala que a loja de Sírios, ou nosso logo solar, teosoficamente falando, está subordinado, no sentido positivo, ao logos de Sírios. Mas nós tivemos outras influências das Pleiades. Se nós olharmos Jó, que a própria Madame Blavatsky sempre afirmou, é um livro iniciático, Jó, sempre há menção das Pleiades. Então, nós podemos fazer ligações. O Robert Temple, no final da nova edição desse livro que está esgotado, ele fala sobre Alice Bailey e fala sobre essa importância de Sírios na evolução humana. Ele foi perseguido pelo FBI, perseguido pela CIA, porque era um momento que achavam que não deviam deflagrar isso. Hoje está incontrolável. Está vindo à tona através das redes sociais, nós temos que filtrar. Mas temos que unir, filtrar e unir, e vemos os pontos, os fundamentos oriundos, tanto da sociedade teosófica como outros movimentos sérios. E aí, a própria Alice Bailey fala das Pleiades. Bom, mas Alice Bailey iniciou na sociedade teosófica, não saiu da sociedade teosófica, continuou afiliada à sociedade teosófica, mas montou seu próprio movimento, a Escola Arcana, mas ela continuou filiada à sociedade teosófica por gratidão. E a sociedade teosófica, o que fala isso? O que fala sobre isso? Bom, tem um livro que eu esqueci o nome, se puder me lembrar, do Geoffrey Hodgson, era sobre yoga. Um livro muito bom do Geoffrey Hodgson, A Sabedoria da Yoga. É extraordinário, ele vai mais para Raja Yoga. Esse livro, do Geoffrey Hodgson, Suprema Realização através do Yoga, editora teosófica, que vale a pena as pessoas adquirirem. Nesse livro, do Geoffrey Hodgson, teosofista, ele fala da importância, nesse livro, das Pleiades, de Sírios, ele deixa muito claro lá. Então, Geoffrey Hodgson abriu muito, haja visto, o luz do santuário. Então, outra visão do Geoffrey Hodgson para mostrar a tecnologia dos Mahatmas é quando ele fala para o Mahatma Maurya, se algum satélite, isso na década de 70, antes dele descorporificar, se algum satélite passasse por cima de uma determinada região em que estivesse os ashrams, eu acho que você leu essa parte, eles não iam identificar os lugares físicos dos Mahatmas. O mestre Maurya responde como se fosse uma holografia. Não é? Seria uma holografia. Ele responde no próprio livro. Nós poderíamos fazer que aparecesse para a percepção do satélite uma grande floresta. Ou seja, os Mahatmas possuem uma tecnologia importante. Outro exemplo de Nicholas Roerich. Nicholas Roerich, extraordinário, criou a Agni Yoga Society, fez parte da Sociedade Teosófica, faz nos outros planos. Quando ele estava chegando perto de um ashram do mestre Mahatma Maurya, com os lamas tibetanos, aí os lamas falaram, Aukia, um e-mail importante,
Alquia significa Shambhala. Ou seja, eles viram um UFO, que era o sinal que o Nicholas Riddick havia sido aceito, a entrada do mesmo, lá naquela região, para ter contato com Mahatma Mori, e ali vem os livros dele. Obviamente, os Mahatmas, isso eu penso, têm uma tecnologia, não só a tecnologia da expansão da consciência, mas uma tecnologia de fato oriunda desde a antiga Atlântida, dos Vimanas, enfim, e vão aperfeiçoando, porque uma expansão de consciência o tempo inteiro causa um desgaste muito grande. Então há uma tecnologia por detrás. Face a isso tudo, eu fiz todas essas relações para tentar mostrar os contatados têm os mesmos distúrbios das pessoas que classicamente estão no caminho do discipulado. As pessoas que estão no caminho do discipulado e que depois passam pela parte provatória ou probatória, os sintomas que elas têm, depois de passar por essa fase difícil, são os mesmos sintomas que as EQMs, os estados quase-morte. Todas as pessoas que passam por estados quase-morte, uma parte é por alucinação do cérebro, mas nós temos fatos extraordinários que eu poderia discorrer aqui, mas não vai dar tempo. Todas as pessoas que passaram por verdadeiras EQMs, e muitas não queriam voltar, porque era aquele túnel, que todo mundo vê a luz no fim do túnel, né? Justamente uma passagem do plano etérico para o plano astral. Quando entra no plano astral, é a quarta dimensão. O plano astral está aqui, nós não estamos vendo. Aqui pode ter uma cidade astral, que não se confunde com a realidade física e etérica. Quando a pessoa está fora do corpo e vê esse mundo aqui, vê o Pitágoras como está, vai ver um brilho melhor e tal, mas ele está no plano etérico com o seu corpo etérico. Um deslocamento do corpo etérico, endossado até pelo Juan Viñas, quando eu conversava com esse mestre teosófico argentino, Juan Viñas. Tive o prazer, a honra, a graça de conhecer pessoalmente o Juan Viñas. Assim sendo, as pessoas que passam por estados quase-morte, quando elas voltam completamente diferentes. Elas voltam com os quesitos do discipulado. Elas voltam com uma consciência ampla. Elas voltam com um amor incondicional. Elas voltam com uma preocupação que vocês identificam nos parâmetros dados do caminho do discípulo. Da mesma forma, os contatados também passam por isso. Portanto, nós, na minha forma de elaborar, nós unimos as atividades extraterrestres com os Mahatmas. Da mesma forma, muitos Dianchuans, anjos, arcanjos e Dianchuans, podem não ter nenhuma tecnologia em termos dos UFOs. Os UFOs podem entrar na quarta dimensão. Por exemplo, os senhores de Vênus e Sinira Hideo de Figueiredo, no livro Iniciação Esotérica, ela também repete. Ela fala que vieram num estrondo de fogo e chegaram à Terra. Como vai ter vida em Vênus, se Vênus tem 600 graus centígrados e a chuva em Vênus é ácida? Naturalmente, eu acredito que a vida em Vênus está na quarta dimensão. Haja vista que, para quem acompanha Cosmogênese, vai ver que Vênus está em outra cadeia planetária. Então, portanto, a tecnologia desses seres, quarta dimensão, para eles seria que nem o plano físico para nós. Não é? E eles desenvolvem tecnologias que eles podem transitar nessas diferentes realidades. Mahatma Moria entrou no gabinete do coronel Uchoa. Eu não vou falar uma mentira aqui, porque eu estou falando do general do Exército. O Exército vai me prender. Concordam comigo ou não? Lógico, estou falando aqui, um monte de gente vão prender o Ricardo. E foi levado pelas mãos do Mahatma Moria a uma grande nave de um ser extraterrestre importante e que se preocupa muito com a humanidade, em comum acordo com a hierarquia planetária. Eu vou evitar dar o nome desse ser, porque o que já teve de distorções com quanto a esse ser, eu prefiro não citar. Quando terminar a transmissão, a gente pode até citar, porque pode desencaminhar, a internet tem coisas excelentes. Enfim, nós vemos que esses esforços são para o aprimoramento do gênero humano. Então,
parafraseando a Sinira Hidel, quando vem uma carruagem de fogo, vamos dizer assim, instituir a hierarquia planetária. Ah, mas o ser humano foi produto de experiência genética. Obviamente que sim, tinha que sair de algum lugar. É lógico. Né? É lógico, mas essas coisas, se escritas no século XIX, início do século XX, não havia uma linguagem para isso. Não havia. Se nós pegarmos o código da Bíblia, que as pessoas criticam o tempo inteiro e elogiam, o código da Bíblia tem uma frase fundamental que vocês sabem de cor. Vocês poderão mudar isso? Um programa criado no Pentágono. Vocês poderão mudar isso? Significa que o ser humano pode, sim, mudar o destino de si mesmo, como da humanidade. Então, apesar da situação hoje do nosso planeta ser de grandes desafios, existem grandes oportunidades, graças ao movimento teosófico e outros movimentos, e movimentos de empreendedores sociais. Eu queria terminar a minha parte me dirigindo a, talvez, se algum político estiver, por um acaso, me assistindo, já que eu falo tão bem deles. Então, assim, nós, como espiritualistas, teosofistas, eu não posso dar uma palavra de ordem aqui, cada um segue o seu caminho, mas eu penso que a visão voltada para a parte política, para a parte social, é muito importante. Existem políticos sérios, estou falando para eles, no mundo, só que existe uma boa parte que é uma classe política criminosa, unida com empresários marginais, criminosos no mundo. Aos poucos, obviamente, eles vão vendo os frutos, porque eles são sociopatas. Um sociopata, ele não tem a percepção do outro. E esse é um dos motes da sociedade teosófica, a percepção do outro, a consciência interpessoal, estarmos interconectados. O que eu poderia perguntar, e arguir e colocar aqui, é que o que vocês estão fazendo com as santas casas no Brasil? A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo está literalmente vilipendiada, mas não só a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, todas as santas casas. Os hospitais municipais aqui da cidade de São Paulo, falta material, falta um monte de coisa. Os estaduais também. Os funcionários desenvolvem uma espécie de frequência acumulada para suprir outros funcionários que não estão. Os médicos da Santa Casa e de outros hospitais públicos, municipais, estaduais, compram remédios de seus próprios bolsos para ajudar as pessoas. A fila do SUS, as verbas do SUS, que são destinadas, sem a devida auditoria para aqueles hospitais ou gestores, não se faz auditoria. Onde estão as verbas? E vêm essas pessoas que absolutamente são instrumentos cegos do mal, das forças da resistência, da evolução humana, e vêm dizer que não existe verba. O país tem muita verba, mas tem muito desvio de verba. E quando começam esse falatório que falta dinheiro para isso, falta dinheiro para aquilo, isso é uma mentira, porque o que se arrecada nesse país é algo de absurdo. E o brasileiro está chapado todo santo dia. Qualquer governo decente deveria ter justiça social e livre iniciativa. Um governo que apenas preze pela justiça social, coibindo a livre iniciativa, ele não vai produzir. Um governo que vise apenas a livre iniciativa para dar empregos, mas sem justiça social, não é correto também. O ideal é justiça social com livre iniciativa. E nós pensamos que essas transformações importantes que estão ocorrendo no mundo, com as nossas meditações, os grupos que estão no mundo, poderão sim afetar os campos morfogenéticos, até os auxiliares invisíveis, que nós falamos aqui na Sociedade Teosófica, para mudar todo um status quo, para surgirem novos líderes
que de fato represente a humanidade. Todo espiritualista tem que se mobilizar para aperfeiçoar o sistema social. O indivíduo que segue a rota do discipulado, ele não pode dar as costas para o sistema social. Eu sei que muita gente que segue a rota do discipulado não tem o que comer, tem problemas para ganhar o seu pão do dia a dia, não tem condições para envidar os devidos esforços para fazer mobilizações importantes para transformar esses planos citis ou os campos mórficos da qual eu iniciei, através do General Showa, para mudar uma realidade, não só de um país, como de um planeta. É por isso que a Kali Yuga é o grande desafio para aqueles que sabem. Os que sabem e têm condições e não agem, eles são coniventes e omissos. Então, essa questão da interconectividade, não só da internet, mas espiritual, da interconectividade vamos dizer assim, da fraternidade universal, por isso que a sociedade é colocada como formar um núcleo da fraternidade universal, formar um núcleo da grande fraternidade branca. É tão importante para começar a mudar as coisas. Eu gostaria de falar uma coisa para vocês que estão me assistindo, até os políticos, porventura, marginais, empresários marginais, vocês não valem absolutamente nada, mas eu gostaria de falar uma coisa para vocês, que vocês vão achar que é o óbvio, e quem está me assistindo também. O nosso corpo, as nossas células, os nossos corações, tudo é formado, é óbvio, pelo que herdamos de nossos pais. Os nossos pais estão em nós, está no nosso fígado, está no nosso coração, estão no nosso cérebro, estão em nossos olhos. Mesmo que eles estejam do outro lado da realidade, é uma homenagem que eu faço aos pais. Obviamente, por genética, nós não trazemos apenas a ancestralidade de nossos pais. Nós trazemos a ancestralidade da humanidade inteira em nós. Portanto, essa separatividade nos lembra, peço licença, aquele famoso mantra da Annie Besant: ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, é também, por isso mesmo, uno com todos os outros. Isso é interconectividade. Genial, Annie Besant. Já passando isso, sem existir internet, apenas falando que todos nós somos unidos em espírito, e que já que somos, independente, nós temos todas as cores em nós. Nós temos a cor negra, nós temos a cor amarela, nós temos a vermelha. E só isso basta, a ancestralidade que nós trazemos. E eu penso que as pessoas que estão nesse caminho têm que honrar essa ancestralidade séculos e séculos. Foi o que aprendi, mas eu aprendi não em termos de informação. Se eu aprendi alguma coisa na minha vida que me tocou, foi isso, que é uma coisa óbvia, mas uma coisa que está dentro de mim. Me lembro os 10 mandamentos de Moisés e os 10 resumidos em 2 mandamentos pelo Cristo. Assim sendo, eu penso que tanto extraterrestres como os Mahatmas estão muito interessados nas pessoas que possam fazer levar consciência para mudar toda uma situação. Demora, mas quanto mais tiverem pessoas unidas, independente de crenças, vai mais rápido. Que o grande arquiteto do universo, Deus, abençoe a todos, a Sociedade Teosófica, a Instituição Teosófica Pitágoras. Agora, eu vou passar para o Fernando Gramacini, um astrofísico, um indivíduo que faz um trabalho extraordinário, na Sociedade Teosófica Internacional, e ele, com toda a sua experiência e vivência, vai passar também tudo o que ele elaborou desde 1972, quando ele entrou na Sociedade Teosófica. Olha,
Eu vou ser muito breve, eu vou falar 10 minutos, porque você já ouviu a palestra já foi dada. Eu só vou fazer um comentário. Eu não tenho o que acrescentar ao que ele falou, mesmo porque a minha experiência e o meu conhecimento não é o conhecimento que ele tem, né? Então, o que eu quero falar, pela própria formação da sociedade teosófica, é que existe um plano no sistema solar que é dirigido pelo Logos. Esse Logos solar, ele criou os planos e aí passaram o seu campo de evolução das mônadas. E as mônadas passaram as suas experiências nos reinos mineral, vegetal, animal, e agora estão passando no reino humano. Então, existe, o que a gente não pode perder de vista, e eu não quero me contrapor ao que o Ricardo falou, é que tem um conhecimento que a gente tem que chamar de esoterice. O que existe de bobagem com relação a coisas que vão acontecer ou coisas assim, e é claro que eu não estou me referindo ao que ele falou, porque ele falou com propriedade. Mas existe, eu tenho uma fulana que fala, olha, teve uma mensagem do comandante, acho, disse um nome lá, que ele falou que vai ter uma invasão, que vai ter... Tudo isso a gente coloca na esoterice. Isso é lixo, tá? O que fica é uma tradição, sabedoria. A sociedade teosófica veio trazer essa tradição, sabedoria, e é com Madame Blavatsky. E essa tradição, sabedoria, ela se estabeleceu ao longo de milhares de anos com os rishis, com os profetas, os sábios, que criaram as escrituras sagradas. Essas escrituras sagradas, elas tratam do mundo das causas, do mundo sagrado, do mundo divino. E aí vem as grandes iniciações, porque o Ricardo se referiu, no meu modo de entender, a exceções, como Nicholas Hulek e outros, que são exceções, tá? Porque, para nós, a grande maioria, nós temos que transformar a nossa vida à luz dessa sabedoria divina. E isso, o Buda dizia, a liberdade vem quando o desejo cessa. Que desejo? O desejo das nossas emoções, os desejos das nossas paixões, de uma série de coisas. Então, tem todo um trabalho que nós temos que fazer para o desenvolvimento da consciência. Esse desenvolvimento ele passa pelas emoções. O grande salto quântico de qualidade para uma pessoa entrar no caminho do discipulado é vencer a sua natureza adquirida. O Patanjali ele falava isso direto, sobre a natureza adquirida, que é a natureza que, vida após vida, a gente vai contraindo e criando uma ideia de eu que depois se transforma num algoz, versus o eu superior que habita em todos nós, que é um centro de consciência. Então, aquela frase, o bom filho a casa torna, é o trabalho que toda a humanidade tem que fazer com extraterrestre ou sem extraterrestre, que eles venham ajudar a fazer isso. Como o Ricardo falou, tem muita coisa que está sendo feita que eles podem estar ajudando consideravelmente. A mim, que não tenho contato nenhum com extraterrestre, cabe a mim, no meu entender, seguir a tradição sabedoria. E essa tradição sabedoria está nos livros. Um dos principais livros é a ciência do time, né? A autocultura à luz do ocultismo, em que lá ele mostra como preparar o corpo físico, astral, mental e os superiores para que essa essência divina se manifeste. Então, quando isso acontecer, que você é um homem realizado, ou que você vai desenvolver poderes, você pode até ter relações. Então, a gente tem que dividir o seguinte: a realidade extraterrestre existe. Os presidentes americanos falaram dela, o Ronald Reagan, todos eles falaram. Tem o ministro Pope, o ministro da Defesa inglesa, que está pondo o bico, Nick Pope, está falando sobre os extraterrestres. Existe. O que nós vamos fazer com isso? Essa é a pergunta que eu deixo.
que é a transformação pessoal de cada um. Não adianta entrar em contato com extraterrestre. Por exemplo, o Mahatma Mora visitou o Coronel Uchoa. Está dentro de um plano. Acreditando nisso, eu conheci a filha do general Uchoa, ela foi minha amiga. Acreditando nesse fato, existe um plano. Agora, esse plano é coletivo, ele pega uma pequena coletividade ou não? Para quem não está envolvido com extraterrestre, o caminho é da autotransformação. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás aos deuses e ao universo. E a ciência secreta, a ciência sagrada, está aí para mostrar a dimensão do ser humano. Todo mundo, a Bezan dizia que um bêbado deitado na sarjeta, existe dentro dele todo o potencial para transformar o universo. Dentro de nós existe um potencial enorme. E aí cabe a nós desenvolver. Eu acho rica a discussão dos extraterrestres e do que está por vir, porque parece que tem muito em breve esse contato vai ficar oficial, né? O caso que ele citou a Área 51, F4, quer dizer, está cheio de coisa aí com os extraterrestres. Agora tem um barco que ele vive de pegar, no fundo do mar, ele pega os navios que afundaram para pegar as bebidas do navio, que ela fica gelada, né? Então pegam vinhos de 200, até que um dia eles viram um círculo enorme e desceram a 90 metros, chegaram lá, começaram a bater, era de metal. Imediatamente a marinha apareceu, a marinha americana, e falou, área, cai fora que vocês não mexem. Quer dizer, está cheio de coisa, né? Então, até aí é interessante saber, interessante ver as pessoas importantes que estão mexendo com isso. Mas a ciência secreta, ela vale para o universo inteiro. O que está na doutrina secreta, o que está na tradição sabedoria, o que faz o homem transformar-se num Deus em evolução é universal, não depende de extraterrestre, isso serve para todo o universo. Então eu queria dar essa contraparte bem breve. Aqui saiu, né, a verdade está lá fora, saiu essa semana, saiu na Folha de São Paulo, né? E aí você vê um cidadão, né? Um Grey, e aí eu queria só lembrar que em todo o sistema tem 7 linhas de evolução, né? Por exemplo, o nosso, a humana, a angélica, a celular, a atômica, e 3 que não se sabe quais são. Na evolução celular, aí é muito complicado. Porque a primeira e segunda raça, o homem não era como era. Ele era uma gelatina, ele era uma bolha. Depois ele era muito duro, mas que nem uma madeira. Depois ele foi evoluído para ser como nós somos hoje. Houve uma evolução no sistema solar, que é uma evolução regida pelo Logos e as hierarquias criadoras, que é os Dianchuans e outros, para mexer na estrutura celular. Então, a minha pergunta é, isso aqui é alguma coisa de mexer na estrutura celular em outro sistema solar e deu no que deu? Porque ele é bem feinho, cá para nós, né? Se tiver uma mulher dessa raça, eu não caso. É feia para burro. Então, o que está acontecendo? É uma misturada de coisas. E a evolução tecnológica não é evolução espiritual, não é? Então, o médico é um monstro. Aqueles aliens que estão dentro de uns bichos, abre o bicho e sai o alien, aquilo pode ser mutação genética. Então, dentro do extraterrestre, aqui o Ricardo trouxe o filé da coisa. O filé não, porque aqui não é apropriado, né? Ele trouxe o pão de ló da coisa, né? Mas a gente tem que discernir e saber a nossa autotransformação pela ciência sagrada. É o que eu queria colocar, o Ricardo preencheu amplamente a palestra. Fala você. Não, fala você. Ok. Então, ele está falando que num dos livros do Taimony,
ele fala que os Mahatmas da grande fraternidade branca entram em contato com Mahatmas de outras hierarquias em outros sistemas, em mundos paralelos, né? É o caso de Sírios, que ele falou, que as pirâmides estão relacionadas a Sírios, etc. Agora, o plano de evolução da Terra, ele está fixado pelo Senhor Logo Solar, que é ele que dirige. Os Mahatmas têm liberdade absoluta e entram em contato com outros, etc. Por que eles explicitamente não falaram? Ou porque não era a hora, ou porque o público não está preparado, não sei. Mas, enfim, é o que eu queria comentar da ciência oculta. Só um complemento com quanto ao que o Fernando falou. Nós temos, na Sociedade Teosófica da Inglaterra, desculpa, o Robert Bovell. Robert Bovell faz parte da Sociedade Teosófica da Inglaterra e ele leva, assim, sempre no determinado período do ano, não só teosofistas, como arqueólogos e professores de Oxford, para o Egito. Foi ele que mapeou e mostrou, como ele falou de Sírios, que a pirâmide de Quéops tem relação com os Sírios e tem relação com o cinturão de Órion, né, que está a 500 anos-luz de distância, quer dizer, são as Três Marias. Né? Só um complemento. Mas, assim, uma coisa que você falou um dia que me tocou muito, que eu considero você como um pai... Ele é meu mestre. Não, não começa. Te considero como um pai. Então, assim, você pode, quer dizer, falar rapidamente sobre a questão pessoal e transpessoal? Eu acho isso muito importante. As pessoas buscam, né? Isso aqui é uma discussão que nasceu numa conversa com o Ricardo, que a gente conversa frequentemente, né? Então, você vai fazer uma série de exercícios e procura uma série de mantras, mas se você não tomar cuidado e ficar preso ao exercício em si mesmo, você desenvolve o teu lado pessoal da coisa. Então, o cara sabe tudo, etc., etc., mas quando vê, ele está insuflando o ego. Todas essas ferramentas são transpessoais. Elas são para você entrar em contato com uma natureza superior. Então, você vai num encontro esotérico, que tem tudo quanto é movimento, então você fala da pessoa, eu estou fazendo Kundalini Yoga. Espera aí, para quê? Você está entrando em contato com o eu superior? Não, mas eu conheço todas as técnicas. Não interessa. Ele está desenvolvendo a personalidade, o pessoal. Nós temos que desenvolver o transpessoal. Qualquer coisa que eu use de transcendente é para sensibilizar. O eu superior, ele tem um representante bem no meio do peito, em cima aqui, que é chamado oitavo chakra, o Hridraya, no indianismo. Outro dia ele falou do átomo nus, numa certa corrente. Então, nós temos bem aqui, a Blavatsky via o reflexo do eu superior, do tamanho de um polegar, bem no meio do peito. E é ele que gere todo o nosso sistema. Quando a gente corta o dedo e cicatriza, a gente fala, cicatrizou. Não falou nada. É um mistério que está acontecendo. Quem rege isso é essa supraconsciência que entra em contato com as células do corpo e dirige a cicatrização. Então, o Ramana Maharshi falava, constante devotamento à realidade interna de cada um. Shankara falava, aquele que é humano e não luta pela sua realização é louco. O cara perde tempo, discute, lê, faz curso, faz uma porção de coisa. É a brincadeira que eu conto. Eu falo, eu medito todo dia, todo dia eu medito de manhã, mas eu não posso perder a balada sábado à noite. A balada é mais importante que a meditação? Ótimo que ele medite, ajuda. Mas onde está seu coração? Ele tem conhecimento, a verdade vos libertará. A gente tem que entender o que é a natureza humana. O que é o meu princípio superior, o que é a minha personalidade.
Aí, os extraterrestres, os Mahatmas, tudo isso ajuda, mas eu tenho que entender. Esse é o mérito da Sociedade Teosófica, modéstia à parte, que ele esclarece com profundidade a relação da essência com a forma, da personalidade com o eu superior. E aí você trabalha nisso. É um processo muito rico. O que eu acho que o Ricardo fez foi mostrar um universo maior do que a Terra. Existe um processo acontecendo, sem dúvida. Aonde ele vai dar, a gente não sabe, né? Mas que existem coisas sendo feitas. Agora, uma notícia muito esquisita, os russos fizeram um avião que vai a 2.700 km por hora. E aí eles falaram, nós podemos vencer qualquer barreira de míssil. Isso significa, ele falou, a gente pode invadir qualquer país. E aí, o que vai acontecer agora? Aí os Estados Unidos vai fazer um antimíssil para aquela velocidade, porque o míssil hoje em dia é para velocidade sônica, né? Então, o mundo está aí, o mundo está explodindo. O Vaticano agora, os padres podem casar e as freiras podem celebrar a missa. E os extraterrestres estão descendo, então a gente tem que ficar esperto. Cabe a nós a reverência. O mestre Couto me dizia, meditação é contemplação no ser interno. É voltar-se para essa consciência que nos dirige. Gratidão, nós temos que ter gratidão pela presença divina em cada um de nós. Senão a gente era uma besta. O ser humano, com toda a normalidade e coisas erradas que ele faz, mas o ser humano médio, ele é o que é porque ele tem uma presença divina. Senão ele seria um touro selvagem correndo pela rua, batendo nos carros. Então, gratidão. Deus, Cristo em nós, a esperança de glória. Professor. Eu sou professor. Quanto à relação dos extraterrestres, todos os mísseis lançados, assim, de testes, como vocês sabem, pelos russos e americanos, inclusive o capitão Robert Salas falando sobre isso, eles derrubam tudo. Eles derrubam, literalmente. Até por testes, sem ogivas nucleares. Eles intervêm. O Antônio Carlos, acho que tinha uma pergunta para você. Bom, inicialmente a satisfação em revê-los, né? E a lembrança dos velhos tempos, há 15 anos atrás, as longas conversas das tardes, os almoços. E é bom te ver, Fernando. E venha mais vezes em São Paulo, né? Mas eu queria fazer duas considerações. E o Ricardo também, viu? O Ricardo está em São Paulo, mas a gente quase não se encontra, né? Duas considerações. Você disse que a manchete do jornal é a verdade está lá fora. Eu penso que não, a verdade está aqui dentro, né? Existe um erro aí de ponto focal. E uma outra questão, que é um aforismo teosófico, que diz que do anel não passarás, né? Então, essa é uma questão importante de conciliar como pode ter um anel protetor, que envolve, por exemplo, o próprio planeta e o próprio sistema solar, de origens extraterrestres de outros sistemas, outras galáxias. Eu penso que essa questão pode ser conciliada no seguinte sentido, e você já deu a resposta. Existem, além do gênero humano, do reino humano, o plano dévico, mas tem outras que não é dado a saber. Eu penso que dentro do nosso próprio sistema, pode ser que existam outras possibilidades de evolução, e que talvez sejam considerados os extraterrestres, mas que são coabitantes de planos vibracionais diferentes e que estão aqui e agora. Então, não seria algo extraterrestre, seria algo intraterrestre, né?
Então, eu gostaria que tanto você quanto o Ricardo tecesse algumas considerações a respeito. Olha, aquelas 3 correntes de evolução que ninguém fala nada sobre elas, elas podem incluir tranquilamente uma humanidade paralela. Só que é tão hermético que ninguém diz nada. É um silêncio total. Se fala da evolução humana, angélica, atômica, celular e 3 que ninguém comenta. Isso que você está falando, eu acho muito oportuno, que, de repente, muita coisa que está acontecendo aqui, elas fazem parte de um momento histórico da humanidade que elas estão aparecendo. Eu precisaria pensar mais, é o que eu posso te dizer agora. Falar o que eu penso, né? Por exemplo, eu vou responder a sua pergunta, mas fazer um adendo com a descoberta pela Caltech, em 2016, do planeta Nine. Isso é científico, embora tenha uns que sejam contras, mas o Nine está lá, está fazendo toda essa bagunça, inclinou o sistema solar em 18 graus, enfim, tudo que é sistêmico, obviamente, que quando entra um corpo celeste, que abala todo o equilíbrio gravitacional, o planeta sente e o Sol também. É muito importante o que você colocou, não que eu esteja analisando o que você colocou, né? O círculo não se passa. Da mesma forma, também, individualmente, nós temos o nosso círculo não se passa. Como pode, por exemplo, o ser humano e a Lua, muitos voltaram com síndrome de pânico, por causa da expansão de consciência. Vão para Marte, aquela coisa toda. Tem o círculo não se passa no sistema solar, para adentrar em outro sistema solar. O que eu penso? Não significa que eu esteja certo. Essas disfunções que ocorreram ultimamente no Sol, e que vários observatórios dos Estados Unidos começaram a ser fechados, e a sonda STO, LASCO, inclusive a NASA, de repente... Porque a NASA faz assim, a NASA censura, mas libera. É lento. Se nós formos olhar os arquivos da NASA, ela embaralhou uma série de evidências inevitáveis, evidências assim inexoráveis. Mas cabe àquele pesquisador sério, como, se você olhar a doutrina secreta, na visão dos cientistas do MIT, eles descobriram na doutrina secreta, na visão do MIT, a fórmula da bomba atômica. Tem que ter uma visão científica aí, no caso. Então, a NASA faz isso de propósito. Aí, claro, que existem sites que colocam uma série de coisas e outras tantas coisas. O Photoshop, que você entende, pode deitar e rolar, inclusive programas que você muda a face. Outro dia botaram o Obama, um cara com a voz do Obama, o rosto do Obama com a voz de outro, falando outra coisa. O pessoal não consegue discernir. São programas, de fato, extremamente eficientes que enganam muita gente. Mas os observatórios voltados para as atividades solares, o fechamento de um telescópio nos Estados Unidos, próximo à área 51, que alguém escapou de lá, foi uma confusão geral. E vários UFOs em torno do Sol, que foram de fato fotografados e muito bem analisados, mostram, se nós olharmos um filme da NASA, de 2012, um vídeo que vê um gigantesco objeto, numa proporção 100 vezes maior que a Terra, que chega perto do Sol e drena o plasma, e não acontece nada com ele, evidentemente, uma estrutura dessas proporções, com uma inteligência extraordinária, estava captando energia. Na minha opinião, tanto os Dianchuans, como pode ser seres que, eu falo, minha opinião, não estou falando da sociedade, pode ser seres que se deslocam de forma intradimensional e não precisam de veículos. Então, como ele mesmo falou, existem correntes paralelas, como, na minha opinião, existem uma série de seres extraterrestres com uma tecnologia avançadíssima e com uma questão interna avançadíssima e que permite essas incursões no sistema solar.
Aquela sonda que muitos falavam que estava à deriva, o Muama, por causa do telescópio no Havaí, que detectou, ela fez uma rota perfeita, ela não estava à deriva. E o Muama, eu estou fazendo confusão, é um termo até kahuna, no caso. Ela veio sondar o que tinha aqui. Era uma sonda extraterrestre. É o que eu acredito. Então, a própria forma e outra, a trajetória dela. Foi uma trajetória inteligente, não era uma trajetória a esmo. Então, assim, a minha opinião, respondendo a você, é que tem extraterrestres e uma evolução avançadíssima trabalhando no nosso sistema solar. Penso que, em conjunto com a hierarquia solar, o que eu penso. Como eu tenho certeza que existem humanos híbridos, né, com uma tecnologia, vamos dizer, espiritual, um gabarito espiritual muito importante para transformar o meio. Se nós pensarmos que se um discípulo, penso eu, não sou discípulo, mas se um discípulo um dia tornar-se discípulo e ser discípulo aceito, ele, de certa forma, ele se torna um híbrido com quanto, entendo bem, agora é sentido figurado, com quanto a humanidade comum. Se nós olharmos o que muita gente contesta, as crianças índigo, que na realidade Edgar Cayce já havia falado lá atrás, né, que muita gente critica e tal, tem que ser uma pedagogia diferente, porque eles têm uma hiperatividade, um déficit de distúrbio de atenção face à atividade mental deles, e que, se não for bem organizados, eles acabam descambando, às vezes a família não entende, para as drogas, enfim. Eu vejo nos trabalhos da Shafika Karagula, com a Dora Van Gelder Koons, amiga do Fernando. A Dora Van Gelder Koons ia com a Shafika Karagula em Nova York. A Shafika Karagula, uma grande neurologista, aplicava os remédios e a Shafika Karagula observava toda a atividade, sob o ponto de vista clarividente, das medicações, e orientando a Shafika Karagula, que é uma grande neurologista, como o Sir Geoffrey Hodgson. Quando nós percebemos a mente holográfica, o universo holográfico, que, na verdade, se formos rebuscar em Mahatma Letters, a gente encontra em Mahatma Letters até as supercordas escritas de outra forma. Quando eu coloquei a mão no Mahatma Letters, lá em Londres, que eu tenho uma carta extraordinária de Wilfred Percy Sinnett, em que ele mandou uma carta, porque às vezes, né, tinha que ser pelo correio, para o Mahatma Kutumi, uma série de perguntas. Então ele manda pelo correio. Mas quando ele chega na casa dele, ele encontra a carta. Ele abre a carta, eu peguei essa carta na mão, tem as perguntas e a resposta na transversal. E as letras dentro do papel. Então você vê um fenômeno tremendo. Se nós olhamos uma atividade de um movimento, não obstante espírita, mas eu vejo que o espiritismo hoje e teosofia se convergem através de parâmetros importantes que, obviamente, Kardec, eu estou me estendendo, me desculpa, Kardec, pedagogo e tal, codificou, todo um fenômeno que nós podemos falar, enfim, não entrando em detalhes. Em Londres, recentemente, tinha um grupo de espíritas que não se tornaram mais espíritas, assim, no sentido léxico, né? Continuaram espíritas e muito mais, que até o Rupert Sheldrake foi. A Real Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres esteve presente, porque eram coisas incríveis. E num dos vídeos aparece, e tanto Rupert Sheldrake e nem a Real Sociedade de Pesquisas Britânica, não vou falar de Londres, tem uma imagem de um Grey. Eles ficaram quietos, apareceu, deixou passar. E tanto um rádio, aí nós entramos na área da transcomunicação, enfim. E quando o líder desse movimento vê os pais dele materializados, mas não um elemental materializados, ligado a todo esse movimento, então nós começamos a notar um movimento, assim, no sentido teosófico amplo, não local e importante, fazendo uma transformação, uma realidade que se impõe
inevitável na consciência do gênero humano. Então, embora eu me alonguei, vocês me desculpem, o pessoal que está nos assistindo me desculpem, eu acredito sim que esses grandes seres, eles entram no sistema solar, mas não só em função de evolução tecnológica, mas uma grande percepção espiritual. Não vou entrar na questão de extraterrestres negativos, que aí entra num maniqueísmo que não é o nosso mote. Eu acredito que a Sociedade Teosófica, através do início do grande impulso no campo mórfico, vamos colocar assim, Rupert Sheldrake, eu repito, ele desenvolveu a teoria dele de forma extraordinária, até a metrologia, por exemplo, o que é metrologia? Né? Geralmente vai pensar que é um estudo do metrô. Não é? A metrologia, você vê que a velocidade da luz, num determinado período, ela decai. Num determinado período, ela sobe. Rupert Sheldrake estudou tudo isso. Então, isso é fundo teosófico. O Fritjof Capra deu certo pelo mérito dele, mas quando ele entra com o tal da física, ele tem uma expansão de consciência investiva na Tarraja, que é toda a dança, se baseou na teosofia. Então, eu acredito que a teosofia assim, em forma quântica, hoje, até os estudos sérios, né? Não especulações de física de partículas, que é a física quântica. Não é só o passado que faz o presente, isso deixa todo mundo meio estranho. Mas o futuro faz o presente. Mas o que é isso? Porque as partículas subatômicas estão agindo dessa forma. Então, presente, passado e futuro estão convergindo no momento. Nosso presente, nosso passado e nosso futuro. Talvez isso seja a impermanência que o Sr. Buda fala, ou dos Upanishads, do Rig Veda, e, ao mesmo tempo, seres no nível de um adeptado possam ter essa estrutura de lidar com isso. Eu acredito que esses grandes seres que estão ajudando o planeta em função dos distúrbios solares já antevistos, eu sempre encho todo mundo, Executive Orders, outubro de 2017, pelo Barack Obama, que ele fez um Executive Orders colocando sobre a necessidade das companhias privadas e estatais terem resiliência em função dos distúrbios climáticos, que, não obstante, o Trump é completamente contra o distúrbio climático, porque eu não sei o que ocorre com a sinapse do Trump, com respeito aos que gostam do Trump e do Putin. Não é? Então, mas isso já ocorreu, essa época de estiagem, é o que fala. Sim, mas a humanidade ela está estimulando, incentivando uma periodicidade. Nós estamos vendo. Hoje eu vi uma foto do deserto de Atacama com lama. Deserto de Atacama. Está chovendo no deserto de Atacama. Então, são distúrbios climáticos. São mudanças de paradigmas que eu vejo inevitáveis. Isso, no inconsciente coletivo, ocasiona crises de despertar, né? Porque você lida com arquétipos, né? Então, quando você vê uma realidade, uma coisa é falar, eu acredito num UFO, eu acredito no Mahatma, eu quero ver o Mahatma, e dá, não digo com todos, a história do Leadbeater, naqueles livros, comentários sobre Luz do Caminho, Aos Pés do Mestre, livros formidáveis, Leadbeater e Besant, né? Luz do Caminho, Aos Pés do Mestre, tem outro, A Voz do Silêncio, que um amigo do Leadbeater falava para ele que ele queria ver o mestre de qualquer jeito, o mestre Kuthumi, e não parou de encher. E ele estava numa expedição lá na Índia, estavam dentro de umas cabanas, mas era quando você fica, enfim. Aí, ele vai muito para a Índia, e aí ele vai deitar e vê um cara de turbante adentrando, por causa que tinha uma fogueira. Era o mestre Kuthumi. E o cara assustou e cobriu o rosto. E o mestre Kuthumi chegou para o Leadbeater e falou, meu, seu amigo se assustou comigo, não dá. Então, é assim, uma coisa é sabermos a informação, outra coisa, quando vivencia, desestrutura. Não é? Só para arrematar, eu penso que nada ocorre no nosso planeta sem autorização do Sr. Mahashohan. E me lembra a carta única do Sr. Mahashohan. Está na hora do século XIX, que ele faz um equilíbrio social que até hoje é atual. Da teosofia vira a arena. Então, eu acredito que toda essa essência teosófica tem tudo isso. É a minha forma de pensar. Te agradeço, me desculpa. Queria ser bem breve para falar uma coisa. Quando a pessoa passa por uma grande iniciação,
mexido no sistema energético dos átomos e das células. Então, cada átomo tem 7 espiguilas, que corresponderia ao ser humano aos 7 chakras. São 7 centros de força no átomo. A grande maioria da humanidade tem 4 espiguilas desenvolvidas, tentando desenvolver a quinta, que é a quinta raça. Quando a pessoa passa por uma iniciação, é mexido no sistema energético dos átomos para ela mudar o grau de concepção de consciência. Então, a gente não pode esquecer que todos esses processos de transformação de consciência, eles passam por uma transformação celular e atômica daquela pessoa. Aí que surge muitas vezes a paranormalidade, como uma capacidade que é resultado de uma função superior da matéria do seu corpo. Tá?